Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos aqui hoje para o nosso culto online. Quero agradecer muito a sua presença que estará conosco a partir desse momento, acompanhando o nosso culto online. Nós temos 2 horários especiais que eu gostaria que um destes você ficasse conosco. Pode ser às 7 horas da manhã, ou às 9h30 da manhã, ou às 10 horas da manhã, tá? Ou às 6h30 da tarde. Todos esses horários, estou falando em relação aos horários de Brasília. Eu gostaria que você focasse em um desses horários, para você estar assistindo conosco este nosso culto online. Se você assistir, primeiro pode ser às 7 horas da manhã. Tá? Se você não puder às 7 horas da manhã, aí já se programa para às 10 horas da manhã você conectar aí no YouTube e assistir conosco o nosso culto online. Se de tudo você não puder, então se programe para às 18h30 você acompanhar o culto online. Durante o dia de domingo, seria muito interessante se você focasse nesses 3 horários. Um desses 3 horários, ou talvez o horário de sua preferência. Só que não seria bom você estar assistindo e fazendo outras coisas ao mesmo tempo, porque aí a palavra não vai talvez alcançar tão de perto o seu coração. Seria bom se você pudesse parar um pouquinho, sentar sem distração, às vezes até sem outras interferências, para que você possa acompanhar a mensagem que vai ser dita aqui. Nosso culto online, ele é bem sintetizado. O que é isso? Nós filtramos e trazemos somente a mensagem, né? Resumida, porque não dá para ficar tão longo o vídeo. Em média, menos de 28 minutos será sempre o nosso tempo aqui no nosso culto online. Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu já falei no nosso culto presencial. Então, como estou tendo a oportunidade agora com vocês que nos acompanham de outras partes, então este é um momento especial para você estar conosco. Eu quero falar sobre Filipenses, capítulo número 3, no versículo de número 12. Se você puder, se você tiver uma Bíblia física, gostaria muito que você fosse a Filipenses, no capítulo de número... Filipenses fica depois de Coríntios, Mateus, Marcos, Lucas, João, aí Coríntios, Romanos, Coríntios, aí vem Gálatas e Efésios, e aí nós temos Filipenses. Eu quero aproveitar com vocês esse tempo aqui e nós falarmos sobre a importância de viver a vida no presente. Interessante isso. A importância de viver a vida no presente. É claro que nós temos 3 tempos: passado, presente e futuro. Esses tempos é importante nós entendermos para termos então a consciência de onde exatamente vivermos. Vamos avaliar o que o apóstolo Paulo vai falar conosco nesse texto de Filipenses capítulo 3. Anotem aí, por gentileza. Nós vamos falar sobre vivendo a vida no presente. Nós temos que viver no presente. São 3 tempos: passado, presente e futuro. E qual desses tempos nós devemos viver, construir, desenvolver a nossa vida? Então o apóstolo Paulo vai dizer assim para nós: não que a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Aqui ele está falando
em relação à salvação, tá? Ele está dizendo, olha, eu busco aqui a minha salvação, e a minha salvação está sempre olhando para frente. Não posso ficar olhando para trás em busca de algo que está no futuro. E veja que desde que você e eu nascemos, a nossa vida vai andando para frente, não para trás. Isso é muito importante nós entendermos. Então, ele disse, não que eu já haja alcançado, ou obtido, ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar. A palavra forte aqui é prosseguir, tá? Quero até que você marca essa palavra, prosseguir. Não é retroceder. Deixa eu marcar com uma outra caneta. A palavra forte aqui é prosseguir. Não é retroceder. É prosseguir para alcançar. Então, eu prossigo para alcançar aquilo que também foi alcançado por Cristo. Vamos ver o versículo 13 agora. Ele disse, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Eu entendo que ainda eu não alcancei. Mas uma coisa faço. Quantas coisas? Uma coisa, disse Paulo. Ele disse, a mais importante é esta coisa que eu faço. E qual é esta coisa, Paulo, que o Senhor faz? E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, ele disse aqui, vou marcar como a segunda coisa importante, mas a segunda coisa de uma coisa importante. Ele disse, o segundo tópico aqui da nossa mensagem é esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tá? Será que você está esquecendo as coisas que para trás ficaram? Ou será que você tem tentado viver a vida no presente, mas olhando para trás? Porque aí o apóstolo Paulo disse assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então, nós temos que prosseguir. Aqui dá o mesmo contexto, né? Prosseguir para as coisas que estão diante de nós. Nós temos que prosseguir. E aí ele vai dizer no verso 14, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tá? Então, aqui eu tenho que falar algumas coisas interessantes. E aqui quase que tem alguns reforços dentro do texto, que o sentido é o mesmo sentido. Então ele disse, não que eu já haja alcançado ou seja perfeito, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, a nossa vida está sendo construída, nada ainda está definitivo. Nós podemos mudar, podemos aceitar a mudança, podemos piorar também, né? Que infelizmente muitas pessoas eram de um jeito e hoje está de um jeito muito pior, né? Há pessoas que eram bondosas, hoje estão amarguradas. Há pessoas que eram muito amigáveis, hoje está mais ranzinza. Há pessoas que eram muito calmas e hoje estão agitadas. Então, as pessoas podem mudar, tanto para pior quanto para melhor. Tomara que mudemos para o melhor. Então, Paulo disse, eu não alcancei ainda, eu estou prosseguindo. E a vida é assim, nós vamos prosseguindo para alcançar aquilo que eu fui alcançado por Cristo. Então, uma coisa interessante aqui ele vai dizer, irmão, quanto a mim não julgo haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, tá? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, eu prossigo. Então aqui, Paulo está dizendo assim, primeiro, eu entendo que eu ainda não alcancei, eu estou num processo de melhoramento. Depois, eu aprendi que eu tenho que prosseguir, eu preciso
prosseguir, eu prossigo, tá? Eu prossigo para alcançar, tá? Não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo. Aqui é o fato importante. Depois ele disse, eu prossigo fazendo uma coisa. Eu prossigo esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, tá? Eu prossigo esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. E aí eu avanço para as coisas que estão diante de mim, ou seja, eu avanço para que o meu futuro seja melhor do que o meu passado. Amém? Vamos dizer junto essas palavras? Diga assim, eu vou prosseguir para alcançar aquilo que Cristo conquistou por mim. Como é que você vai prosseguir? Esquecendo das coisas que para trás ficaram. É assim que nós prosseguimos, esquecendo das coisas que para trás ficaram. E aí nós temos que avançar para as coisas que estão diante de nós. Nesse sentido, eu digo que é necessário que você entenda que a vida se constrói no presente, mas ela só alcança bons resultados se você a direcionar para frente. Você não deve ficar olhando para trás. Ah, pastor José Maria, mas o senhor não sabe o que eu passei. O senhor não tem ideia, pastor José Maria, do quanto eu já sofri na vida, do quanto eu digo a vida foi injusta comigo, pastor do céu. Eu já comi o pão que o diabo amassou. Olha, pastor, se talvez você começar a contar o que você já viveu, nós iremos chorar juntos aqui. Só que aí eu preciso entender com você e conversar com você. Não adianta você ficar olhando para trás. Sabe por quê? A vida acontece no presente para frente. A vida não acontece do presente para trás. O ponto de equilíbrio é o presente, né? É como se eu colocasse aqui o ponto de equilíbrio é o presente. Só que você não pode deixar o passado pesar mais, né? O passado pesar, você vai voltar para trás. E se você voltar para trás, você não vai construir nada novo. Você vai voltar para trás, você vai lembrar de mágoas, de ressentimentos, de tristezas, de desapontamento. Você vai lembrar de tantas coisas que as pessoas fizeram contra você. Então, a vida, o equilíbrio está no presente, mas eu não posso deixar o passado pesar, porque senão a balança da vida vai pender, vai me levar, vai me direcionar os meus pensamentos, os meus sentimentos para o passado. Eu preciso que o meu futuro seja mais importante, e aí eu preciso pensar naquilo que pode me dar esperança. Lamentações de Jeremias, capítulo número 3, no versículo de número, ele vai começar no 19, falando, né, da aflição dele, das dificuldades que ele passava. Ele vai dizer assim, lembro-me da minha aflição e do meu delírio. Era tão grande a aflição que Jeremias passava, que tinha vezes que ele chegava a delirar. E ele diz assim, da minha amargura e do meu pesar. Jeremias foi jogado no poço, foi jogado numa cisterna de lama, ficou preso na masmorra, prisão subterrânea. Fizeram todo tipo de maldade com o profeta Jeremias. Ele teria muitas coisas amargosas para lembrar-se. E ele disse, eu lembro da minha aflição, do meu delírio, da amargura, do meu pesar. Lembro-me disto, lembro-me bem disso tudo. E ele disse, quando eu fico lembrando disso, olha, isso aqui é muito forte, gente, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, tá? A Nova Versão Internacional agora. Ele diz assim, lembro-me bem disto, e quando eu fico lembrando dessas coisas, do meu delírio, da minha aflição, do amargor da minha vida, sabe o que acontece?
a minha alma desfalece dentro de mim. E é verdade. Se você ficar lembrando somente das coisas ruins que passaram, somente das coisas ruins que aconteceram, o que acontece? A sua alma desfalece. Eu estou falando agora com pessoas que estão com a alma desfalecida. Sabe por quê? Porque você está vivendo pensando no passado e nas coisas que aconteceram com você. Você está igual Jeremias, que disse: eu chego a delirar, porque o meu passado foi muito amargoso, meu passado foi muito difícil. Todavia, ele disse, lembro-me também, e aqui a palavra forte é também, lembro-me também, tá? Dentre as coisas que eu lembro da amargura, da tristeza, das coisas ruins, eu lembro-me também do que me pode dar esperança. Esse versículo aqui é muito forte, eu chego a arrepiar quando eu leio, porque dentre as amarguras de Jeremias, dentre as tristezas de Jeremias, ele disse, eu lembro-me também do que pode me dar esperança. E aí, no versículo número 22, olha o que Jeremias vai dizer: graças ao grande amor do Senhor, ou as misericórdias do Senhor, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias, elas são inesgotáveis e renovam-se cada manhã, disse Jeremias. As misericórdias do Senhor, elas renovam-se cada manhã. Por isso, eu, Jeremias, Maria, José, Antônio, Pedro, por isso nós não somos consumidos. Eu quero pedir à senhora, o Senhor, olhe para frente. A vida não é para ficar olhando para trás. Eu quero deixar claro assim, se você olhar para trás, deveríamos olhar para trás apenas para pedir perdão ou para perdoar. Se você disser, mas pastor, eu preciso olhar para trás, que seja para essas duas coisas, pedir perdão, e aí muitas vezes você vai ter que pedir perdão a Deus, porque muitas vezes você não tem mais acesso à pessoa que você ofendeu, à pessoa que causou a intriga, que causou o desgosto, que causou a amargura, ou talvez essa pessoa nem está preparada para falar com você, e aí você vai ter que pedir perdão a Deus, dizer, Senhor, aquele conflito, aquele atrito, aquela briga, aquela divergência, aquela discussão, aquela, sabe, Senhor, aquela animosidade que eu tive com fulano, eu te peço que o Senhor me perdoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E também peço que o Senhor perdoe a fulana ou fulano onde quer que ele estiver. E se ele já tiver partido, não estiver mais entre os vivos, aí você se relaciona somente com Deus. Senhor, me perdoa por eu ter falado, xingado, maltratado, rejeitado, cuspido na vida do fulano, e o Senhor me perdoa. E então se olha para trás para pedir perdão ou para perdoar, ou para dizer, Senhor, eu perdoo a minha ex-sogra, o meu ex-marido, a minha ex-esposa, eu perdoo os filhos que me deixaram, que me abandonaram, que hoje não lembram de mim, eu perdoo todos eles. Pronto, é só isso que você deve fazer no passado. Não viva no passado, não se prenda no passado, não construa a sua vida no presente olhando para trás, porque não vai dar certo. Você vai viver amarrado, vai ser pesado, você não vai conseguir mover a sua vida forward, você não vai conseguir mover a sua vida para frente, você não vai conseguir mover a sua vida para onde Deus quer fazer você chegar. Então, acho que hoje o Espírito Santo nos trouxe aqui, nos direcionando. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Vamos olhar para frente, vamos olhar para aquilo que Deus quer construir na nossa vida. Não sei o que você passou. Jeremias, capítulo 3, Lamentações. É depois de Jeremias, tá? Tem Jeremias, aí vem Lamentações. Lamentações, capítulo 3, 19 ao 22. Jeremias reclama e diz, olha, eu quero
trazer à memória o que me pode dar esperança. Também disto eu me lembro. E aí quando ele coloca o também, ele está dizendo assim, eu não fico pensando só no que de ruim que aconteceu. Eu volto a minha mente para aquilo que pode me dar esperança. E aí está o segredo de Jeremias conseguir vencer. Amém? Glória a Deus. Amém. Eu acho que hoje essa palavra, não vou nem prosseguir, eu acho que aqui já foi suficiente para você e eu termos um dia renovado em nome do Senhor Jesus. Sabe, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, elas são inesgotáveis e eu quero que cada manhã você, sabe, acorde pronto para receber a sua porção de Deus. O versículo ainda de Jeremias, o versículo 24, Jeremias ainda disse assim, digo a mim mesmo, Jeremias está dizendo, eu falo comigo mesmo. O que você fala com você, Jeremias? Me faça saber, o que você fala com você mesmo, Jeremias? Me diga. A minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha confiança. Jeremias diz, isso eu falo comigo mesmo. Eu vivo falando, Jeremias, o Senhor é a sua porção, Jeremias. Jeremias, não fica chateado pelo que aconteceu lá aquele dia, pelo que aquele rei, aquele reino, aquele governador, aquele cidadão, Não, Jeremias, pense, a sua porção, Jeremias, é o Senhor. Jeremias falava com ele mesmo, eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Vamos agradecer a Deus. Esta foi a mensagem que eu gostaria muito de compartilhar com vocês e eu tenho certeza que muitas coisas irão melhorar. Se você quiser continuar lendo Jeremias aqui, Lamentações, é maravilhoso, tá? Mas até aqui o Senhor nos trouxe um entendimento lindo, maravilhoso para o nosso culto online de hoje, domingo. Se Deus falou com você, não esqueça de compartilhar essa mensagem com outras pessoas para que elas também entendam que a vida é construída no presente para a frente, né? E não do presente para trás. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero agradecer, meu Senhor, pela vida de cada pessoa que está orando comigo e neste instante há pessoas dizendo, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu entendi exatamente o que o pastor acabou de explicar. Tem gente com lágrima nos olhos dizendo, Pai, só o Senhor poderia fazer tudo que o Senhor fez. Aleluia! Glórias a Deus nas alturas. Pai santo e querido, grande é o Senhor. Aleluia! Grande é o Senhor. Aleluia! Grande é o Senhor. Muito digno de ser exaltado, de ser glorificado. Muito obrigado, meu Pai. Que a tua graça e o teu poder acompanhem cada um de nós, hoje e sempre, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Louvado seja Deus. Meus amigos, que coisa linda, né? Deus é sempre maravilhoso. Terça-feira, às 20h, horário de Brasília, nós estaremos de volta com o nosso culto online, tá bom? Terça-feira, horário de Brasília, você não pode deixar de participar conosco. Que Deus te abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu espero você no nosso próximo, na terça-feira, mas amanhã eu prossigo com o nosso devocional, que é a leitura bíblica. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.